no ar mais um Sintonia Alternativa, o programa que tem o compromisso com a informação de qualidade e com o conhecimento verdadeiro. Fique comigo na próxima meia hora e descubra por que nós, seres humanos, precisamos evoluir e, mesmo assim, estamos predestinados à felicidade. A Doutrina Secreta, escrita por Helena Petrovna Blavatsky, é uma obra monumental lançada simultaneamente em Londres e Nova York no ano de 1888. Escrita há mais de um século, esta obra continua atual. Para HPB, a teosofia é a sabedoria divina, eterna e que periodicamente é reapresentada aos homens. Nas páginas de A Doutrina Secreta, uma visão nova da história, da origem do homem e do universo. Editora Pensamento, em 6 volumes. Você gosta de incenso? Então acompanhe a nossa próxima matéria. O uso do incenso é tão antigo quanto a humanidade. Para diversas culturas, o incenso é um elo com o sagrado. É considerado uma espécie de oferenda e, desta forma, possui 2 funções: agradar e homenagear os deuses e a de fazer os pedidos chegarem mais rápido até eles. A civilização egípcia foi a pioneira no uso dos incensos para afugentar os maus espíritos e saudar seus deuses. A Bíblia também mostra a importância dos incensos, que aparecem como presentes preciosos levados pelos 3 reis magos a Jesus. Disse que o incenso surgiu na Índia, berço do hinduísmo e do budismo, e depois se alastrou e chegou na China e no Japão. Numa mistura de ervas e resina em forma de vareta, o incenso acalma, perfuma, para que o ritual, qualquer que seja ele, aconteça. No catolicismo, pedrinhas de olíbano são colocadas sobre brasas em um turíbulo que é balançado na igreja para a purificação do ambiente. No Zen budismo, o incenso em bastão marca a meditação e é colocado em um recipiente com cinzas sobre o altar. No hinduísmo, é usado para melhorar a concentração. As varetas são colocadas no altar junto aos deuses e flores. No islamismo, é utilizado para a purificação dos ambientes, em geral sob a forma de pedrinhas douradas e amarelas, que também são queimadas. A partir daí, um aroma agradável é exalado pela fumaça que se torna parte do ar, ajudando a estabelecer um vínculo com o Supremo Ser. Construtora Sodeste, 36 anos. Tecnologia e respeito ao meio ambiente para a construção de um mundo melhor. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 563 Pacaembu. Telefone 3215-2799, Uberlândia. Maicon Hair Design. Fone 3222-8108.
Fonte da Vida, produção americana de 2006, está classificado como um filme de ficção, mas na realidade nos remete ao drama da existência humana. Na Espanha do século XVI, o navegador Thomas Creel parte para o Novo Mundo em busca da lendária Árvore da Vida. Nos dias de hoje, a mulher do pesquisador Tommy Creel está morrendo de câncer e ele busca desesperadamente a cura que pode salvá-la. Já no século XXVI, o astronauta Tom finalmente consegue a resposta para as questões fundamentais da existência. São 3 histórias sobre o amor, a morte e a existência humana, contadas paralelamente ao longo de 1000 anos. A Fonte da Vida participou do Festival de Veneza de 2006 e traz o ator Hugh Jackman no papel principal e a atriz Rachel Weisz como sua esposa. Eu recomendo. Deve usá-lo quando encontrar o Éden. E quando voltar, eu serei sua Eva. A palavra árabe Islã significa submissão, no caso voluntária e incondicional à vontade de Deus. É uma expressão religiosa que se refere ao estado da alma. Os seguidores da religião islâmica recebem o nome de muçulmanos, o que literalmente significa servos, aquele que se rendeu ou se submeteu a Deus. A pedra basilar da fé islâmica é a crença estrita no monoteísmo. Deus é considerado único e sem igual. Os muçulmanos acreditam que Deus usou profetas para revelar escrituras aos homens. A revelação dada a Moisés foi a Torá. A Davi foram dados os Salmos e a Jesus o Evangelho. Deus então revelou a sua mensagem em escrituras cada vez mais abrangentes, que culminaram com o Alcorão, o derradeiro livro revelado ao profeta Maomé. Cerca de 1/5 da população da Terra é muçulmana. O islamismo é a 2ª maior religião do mundo após o cristianismo. Costuma-se falar do Oriente Médio, especialmente os países árabes e o Irã, como centros do islamismo. E eles de fato foram o palco da história da comunidade islâmica. Atualmente, o povo dessa região é muçulmano. Contudo, a partir do século XX, a maioria dos muçulmanos vive no sul e no sudeste da Ásia. A maior comunidade nacional de muçulmanos encontra-se na Indonésia. A Áustria foi o primeiro país europeu a reconhecer o Islã como uma religião oficial em 1912. Para a Federação Islâmica Brasileira, o número de muçulmanos no país ultrapassa a casa de 1 milhão de pessoas. Os muçulmanos veneram Deus e não o profeta Maomé, por isso é errado dizer religião maometana. O papel de Maomé na religião islâmica é muito diferente do de Jesus no cristianismo. Maomé é visto como um mensageiro de Deus, enquanto Jesus é considerado pelos cristãos a encarnação da própria divindade. Maomé nasceu em Meca, no seio de uma família pobre, em 570 d.C. Trabalhou como mercador e viajou em caravanas até as fronteiras da Arábia. Aos 40 anos, Maomé recebe o primeiro chamamento de Deus para ser profeta. Ele era um pensador que exercitava o hábito da meditação, das vigílias solitárias e do jejum. Segundo a tradição, quando Maomé recebeu as revelações, esqueceu-se de tudo que o rodeava, entrando numa espécie de transe. O objetivo das revelações era divulgar que Deus é único, uma entidade singular, algo que o povo árabe não venerava, mas conhecia e chamava de Alá. Os ensinamentos de Alá estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos possuem verdadeira veneração pelo livro sagrado,
Por todo o mundo islâmico, eles tentam memorizar o seu conteúdo, apesar do livro conter algo em torno de 6.200 versículos. A mensagem principal do Alcorão é a da existência de um único Deus que deve ser adorado. Traz também exortações éticas e morais, histórias relacionadas com os profetas anteriores a Maomé, avisos sobre a chegada do dia do juízo final e regras sobre aspectos da vida diária, como o casamento e o divórcio. O misticismo islâmico chama-se sufismo. O sufismo pretende lidar com aspectos como a sinceridade da fé e a luta contra o próprio ego. Mas este é um assunto para um próximo programa. Construtora Sodeste, 36 anos. Tecnologia e respeito ao meio ambiente para a construção de um mundo melhor. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 563 Pacaembu. Telefone 3215-2799, Uberlândia. Maicon Hair Design. Fone 3222-8108. A OPA, Organização para a Proteção Ambiental, ONG genuinamente uberlandense, realizou no Center Convention, no dia 5 de junho, o EMA, Encontro em Prol do Meio Ambiente. Painéis feitos por estudantes da cidade exibiam a consciência ambiental de crianças e adolescentes. O evento reuniu mais de 600 crianças de escolas públicas e particulares da cidade, que celebraram o primeiro aniversário do projeto Jogo Limpo, que visa a educação ambiental através da leitura. O projeto Jogo Limpo nasceu com a publicação do livro Gibi A Turma dos 5 Jovens Temos que Fazer Algo, de autoria do estudante de 15 anos, Felipe Saldanha. Felipe, por que essa preocupação? Um jovem de 15 anos, como que surgiu essa preocupação ambiental? Bem, primeiro que assim, não tem idade para começar a pensar em meio ambiente, né? Pensar na preocupação ambiental que a gente precisa ter cada dia, sempre tendo aquele cuidado com a natureza, com cada uma de nossas ações. Isso não tem idade para começar. Essa preocupação surgiu em mim, no caso, um pouco porque meus pais tinham uma empresa de coleta seletiva. E então, desde criança, eu já fui crescendo com os materiais que explicavam sobre reciclagem, sobre preservação da natureza. Então, acabei percebendo que eu precisava fazer alguma coisa. E por volta de 10 anos, eu tive a ideia do Gibi. Ele tem 5 historinhas, cada história tem como protagonista um personagem. O interessante dessas histórias, particularmente o que eu acredito, é que eles aprendem com os próprios erros. Ou seja, a cada aventura eles vão perceber que estão pisando na bola, mas vão corrigir o erro e desenvolver um amor pela natureza e também a vontade de construir um mundo melhor. E além das historinhas em quadrinhos, também tem textos e curiosidades no livro Gibi. Agora me fala um pouco sobre esse projeto, Jogo Limpo. Bem, o projeto Jogo Limpo ele surgiu há um ano com a publicação do livro Gibi, no ano passado, dia 5 de junho de 2006. Ele consiste basicamente em tornar o aluno protagonista da sua própria história no âmbito socioambiental. Ele tem algumas características que eu julgo mais importantes. Uma delas é que ele trabalha com um eixo temático socioambiental interdisciplinar. Isso quer dizer que a gente não cria uma matéria, por exemplo, educação ambiental. Nas matérias de português, matemática, literatura, a gente já trabalha junto a conscientização socioambiental com as crianças, sem precisar sacrificar o conteúdo do currículo escolar. Outra característica importante também é o uso de brindes, não para o aluno que pratica a ação certa, porque a ação certa é obrigação, mas para o aluno que tem um bom desenvolvimento em sala de aula. Com isso a gente assegura que ele aprenda tanto sobre o meio ambiente e continue tendo boas notas sem atrapalhar o desempenho no boletim.
À noite foi a vez dos empresários assistirem palestras sobre os problemas ambientais mais graves, como o aquecimento global, e o que deve ser feito para salvar o planeta. O maior problema da humanidade é realmente um problema de educação. Nós temos um problema sério no aspecto da educação básica, da educação mínima que as pessoas têm que ter do ponto de vista de saúde, de higiene pessoal e dos próprios cuidados com o meio que a cerca, a sua casa, o meio ambiente, a natureza dentro da qual ela vive. Quais são os maiores problemas ambientais atuais? Os maiores problemas ambientais que nós temos hoje são o maltrato que nós estamos fazendo das condições do meio ambiente como um todo, principalmente da água, o desperdício da água, a poluição da água, a poluição dos nossos rios, dos nossos mananciais, um uso inadequado do solo por falta de um melhor preparo do agricultor do campo, uma falta de um melhor atendimento técnico. Então esse pessoal com o uso e a prática abusiva das queimadas, degradando muito o solo, e o aquecimento global realmente, que é um problema muito sério hoje, resultante da poluição principalmente industrial, vinda dos países do norte, da poluição através das queimadas vinda dos países em desenvolvimento, das indústrias emergentes, tá? E inclusive até mesmo daquela queimada doméstica, aquelas queimadas causadas no terreno baldio, no lixo, nos carros sem um escapamento adequado, com problemas de motor, lançando um monte de gases que são muito perniciosos à nossa saúde e ao planeta como um todo na atmosfera. Agora, nós temos aí as ações de ONGs, né, de organizações preocupadas com o meio ambiente, mas o que o cidadão, individualmente, ele deve e pode fazer? Olha, toda pessoa tem o dever de cuidar do seu próprio lixo, de separar esse lixo para facilitar a sua reciclagem, de economizar água, porque a água não pode ser desperdiçada, de não provocar queimadas, de não poluir a atmosfera, provocando queimadas, não dando um trato adequado aos seus veículos, né? Tentando fazer um uso mais racional da energia dentro da sua própria residência, evitando deixar luzes desnecessariamente acesas, equipamentos usados de forma inadequada, com gasto de energia excessivo, porque isso tudo leva a desgaste do meio ambiente. Ana Paula, dentre as várias ações da OPA, esse projeto Jogo Limpo tem tido grande repercussão na cidade, né? Demais. Aí, na verdade, começou com 47 há um tempo atrás. Hoje a gente sempre tem que atualizar, porque hoje são 51. E hoje a gente conseguiu uma conversa com o prefeito, e se tudo der certo, na semana que vem outra conversa, para que a gente consiga aí agregar outras escolas, para que outras escolas participem do projeto, né, e estejam envolvidos nisso aqui que é maravilhoso, né? Qual é o objetivo principal de um projeto como esse? Eu acho que é fornecer informação, eu acho que é o principal, e o que eu acho muito bonito é que ele trabalha com outras alternativas que não aquela que a gente conhece, da sala de aula, na lousa, né? Mostra outras alternativas de ensino, não só para o meio ambiente, mas para outras histórias, geografia, matemática. São outras formas de ensino que às vezes consegue atingir melhor essas crianças, né? E que elas aprendam mais rápido, de uma maneira, cá entre nós, muito mais divertida. Agora, realmente, a educação ambiental começa na infância, né? Muito mais fácil. A gente tem esse retorno, a gente trabalha muito com criança, não só no projeto do Felipe, mas em outros projetos que a UPA desenvolve. E além de ser um trabalho gostoso, a gente vê nas crianças o papel de disseminador. Então, educando e conscientizando, sensibilizando uma criança, a gente tem certeza absoluta que aquele pai e aquela mãe vai ser tocado pelaquilo que a gente conseguiu passar para o filho. E como cada um pode ajudar a salvar o planeta, melhorar o meio ambiente, qual que deve ser a ação individual de cada pessoa? Eu recebo muito, quando às vezes eu vou conversar em escolas, em palestras, eu recebo muito pessoas dizendo que
eu não tenho uma árvore plantada, eu preciso plantar uma árvore. E às vezes não é nenhuma ação que às vezes plantar uma árvore chega a ser complicado. Não é isso. São pequenas ações, já fazem a diferença, fazem sim. Acreditar de que isso realmente faz a diferença é muito importante. Então fechar a água, cuidar onde joga o lixo, né? Tomar conta do próximo, da casa, né? Educar, conscientizar filhos, pais, irmãos. Isso já está fazendo a diferença. Por pequena que seja a ação, faz a diferença e tem que acreditar nisso, né? Porque senão a gente desiste, né? Se achar que tem que aí plantar 100, 200 hectares de muda, que só assim que eu vou fazer uma diferença, não. São os pequenos atos. A gente tem que segurar nisso e acreditar que isso a gente está fazendo um bem para o planeta. A OPA, ela está sediada aqui no Center Shopping, no 2º piso, na frente da C&A. A gente está aberto todos os dias no horário que o shopping abre. Além de ter o site www.opa.org.br, lá a pessoa pode se associar, pode se tornar voluntário ou pode fazer compra de camiseta, conhecer as notícias, conhecer os projetos da OPA, conhecer a OPA mais profundamente. Mas mais do que o site, convido todo mundo para conhecer a OPA, a sede da OPA, para que a gente possa explicar mais detalhadamente cada um dos projetos e ver às vezes em que projeto a pessoa se identifica mais para poder ajudar. Eu estou aqui com Marília Guimarães Moreira Barbosa, que é supervisora da Escola Estadual 7 de Setembro e tem uma experiência muito interessante para contar para a gente. Marília, qual é? O que está acontecendo na tua escola? Há pouco tempo, inclusive, a gente foi muito divulgada a questão da água, um projeto muito interessante. E agora nós estamos com o projeto Jogo Limpo, que é a nossa escola mais limpa e mais linda, que surgiu da ideia do livro do Felipe, A Turminha dos 5 Jovens em Temos que Fazer Algo. E nós pensamos primeiro em desenvolver um projeto piloto na Escola 7 de Setembro. O que é esse projeto? Ele tem assim, uma característica diferente dos outros, porque a criança ela não só vai ser conscientizada do que precisa fazer, mas a gente busca parceiros para instrumentalizar, para dar condição da criança desenvolver aquilo que ela sonhou para o meio ambiente dela. Então, no 7 de setembro, ano passado, nós plantamos árvores, as crianças sugeriram isso. Nós construímos jardim, trabalhamos muito com a questão do material reciclado, construindo brinquedos. E as crianças leram muito, estudaram muito, mas assim, o que tem ficado de muito prazeroso para nós é a questão das parcerias público-privado. É da gente conseguir as empresas participando, ajudando essas crianças a concretizarem o sonho delas. Agora, as empresas de Uberlândia estão atendendo esse chamado de vocês? A OPA aí, nesse caso, tem contribuído muito, né? Então, uma coisa assim também maravilhosa que a gente tem descoberto e que para nós é novo, é a questão de uma ONG intermediando essas relações. A OPA tem feito um papel assim brilhante de conhecer o lado social da escola, as dificuldades das crianças, dos professores, as demandas, as necessidades e de entrar em contato com os empresários e suprir essa parte. Nós queremos deixar bem enfatizado isso. É com os pequeninos que nós vamos construindo para chegar numa escola cidadã. Porque se nós não nos cuidarmos agora, nós vamos ter sérios problemas para o futuro. Então é preciso que desde já a gente conscientize não apenas a criança. A criança é aquela sementinha e a partir dela nós teremos conscientização dos pais, dos adultos, da vizinhança, do entorno na escola. O que importa para nós é a geração de futuros cidadãos que vão construir uma consciência ambiental que vai ajudar a mim quando estiver mais velha, os meus filhos, os meus netos, os seus, e enfim, o planeta está pedindo socorro, não dá para educador não pensar nisso. Te